Olá, boa noite. Meu nome é Sandra Magalhães, sou psicanalista espiritualista, terapeuta energética. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um filme que eu assisti esse final de semana, que eu achei que trouxe várias mensagens. Somos todos iguais. Era sobre isso que o filme falava. E eu fiquei pensando por que aquele filme tinha entrado na minha vida, né? Já que tudo é por conexão, já que tudo acontece porque a gente se conecta com determinados conteúdos, a gente se conecta com determinadas pessoas por frequência, por sintonia. Fiquei tentando entender por que aquele filme tinha vindo parar ali, né? Ele foi indicado por um amigo e assistindo o filme depois me veio uma palavra. Essa palavra foi a palavra reciclar. E aí eu fui pensando sobre essa palavra, que também apareceu na minha mente, eu falei, reciclar. Reciclar. Fiquei pensando aquilo e é o seguinte, a gente precisa reciclar tudo na nossa vida o tempo todo. Mas como assim, Sandra? Como é que é reciclar tudo na nossa vida o tempo todo? É isso. Se a gente não recicla os nossos pensamentos, se a gente não recicla as nossas crenças, se a gente não recicla as nossas amizades, a gente fica parado, a gente não testa coisas novas, a gente não olha por outras óticas, a gente fica ali estacionado. Então para pensar qual foi o pensamento da reciclagem. Tudo está em movimento o tempo todo. Nós somos energia, energia não para, ela está ali o tempo todo em movimento. E como tudo está em movimento, a gente está junto, a gente está se movimentando junto. Se nós estamos nos movimentando juntos o tempo todo, nós não podemos estar pensando coisas iguais e se conectando da mesma forma o tempo todo, porque a gente está em movimento num fluxo que nos expõe a situações distintas. E por serem distintas, a gente está o tempo todo tomando decisões, pensando sobre determinados assuntos, avaliando determinadas coisas. Só que se a gente não para questionar, e aí a gente vai falar aqui um pouco do rebelde do bem, até porque não existe nada que é do mal, né? A gente usa a mesma energia, a mesma força em polaridades diferentes. A gente pode usar essa força numa polaridade negativa, mas ser rebelde pode ser positivo em várias circunstâncias. E ser rebelde no sentido de questionar, discordar. E a gente vê muitos pais, às vezes, zangados, brigando, porque os filhos estão questionando. Ah, meu filho é rebelde, eu não aceito o que eu falo. Mas isso é positivo. Porque você consegue entender que se ele aceitar absolutamente tudo que você fala, ele passa a ser você na pele dele? E na hora que ele questiona, é porque alguma coisa não está fazendo sentido sobre aquilo dali dentro dele? E aí ele questiona e às vezes ele até faz diferente. E isso é o que faz com que ele enxergue com uma ótica diferente de um pai, de um avô, de uma avó, de um irmão. Porque nós não somos todos iguais. Então, a partir do momento que ele é rebelde, é porque de alguma forma aquilo não está falando bem dentro dele, e aí ele usa da rebeldia porque ele quer testar alguma coisa diferente daquilo que está sendo imposto. Então, assim, é muito importante. E isso é reciclar a forma de você olhar alguma coisa. E é legítimo isso. Nós precisamos estar fazendo isso o tempo todo, senão a gente para, ou senão a gente repete. Quando eu falo de reciclar os nossos medos, se a gente está sempre com os mesmos medos, significa dizer que a gente está sempre fazendo as mesmas coisas. A partir do momento que eu reciclo os meus medos, que eu tenho medos diferentes, medos novos, significa dizer que eu estou testando coisas novas. Então até o medo é interessante a gente estar reciclando. Testar coisas que nos deem aquele desespero, caramba, onde é que isso vai dar, o que isso vai acontecer? Mas a gente testa, a gente enfrenta, a gente vai lá. A gente cria uma visão diferente, a gente cria uma fotografia, a gente cria uma história diferente daquela que a gente vinha criando a vida inteira. Então, parem para analisar um pouco se vocês em casa com seus filhos estão impedindo que a rebeldia deles faça com que eles se tornem
que eles respeitem a individualidade deles. Eles não vão repetir os padrões que nós queremos, só porque a gente quer. Primeiro, que a gente não tem controle sobre isso. E segundo, que a gente não estimula para que eles consigam ser eles. E aí a gente fica forçando que eles sejam a gente dentro deles. E aí lá na frente dá as cagadas que dá. Aí acontece o que acontece. As pessoas com depressão, as pessoas sem expressão, as pessoas não conseguindo, se vitimizando, achando que são coitadas, achando que estão cheias de problema. Exatamente por causa disso. Porque em algum momento elas ficaram ali vivendo e repetindo os padrões dos seus pais. E aí elas não conseguem se expressar. Elas não conseguem colocar para fora, porque quando colocavam eram chamadas de rebelde, mandavam calar a boca, você vai fazer o que eu quero, e era isso. Entende? Então, gente, eu não estou aqui dizendo que a gente não tem que ter as normas, as regras da casa, mas tem aí uma parte de rebeldia que a gente precisa olhar para ela com outro olhar. É porque é mais fácil quando uma criança em casa se rebela, quando um adolescente diz que não vai fazer determinado, é mais fácil a gente impor, a gente dizer o que a gente quer que ele faça, do que a gente ouvir e reconsiderar o ponto de vista dessa pessoa. Dá trabalho. Mas olha só, acredita, tá? Dá mais trabalho depois. Depois é que dá mais trabalho. Quando a gente torna essa criança, esse indivíduo, esse adolescente, uma criança insegura, uma criança que não consegue tomar decisão por ela, uma criança que mandaram tantas vezes calar a boca, tantas vezes mandaram ela fazer aqui, quem manda sou eu, que ela não consegue se impor na vida, com os amigos, no trabalho, e aí se vitimiza. O mundo está contra mim, ninguém me ama, ninguém me quer, entende? Mas não é isso, é porque ela foi podada do direito de se transformar no ser individual que ela é, de fazer e se rebelar contra aquilo que não fazia sentido na vida dela, de ter que repetir o que mandavam ela repetir, sem direito de escolha. A gente está entrando aí numa geração de índigos e cristalinos que vão se rebelar muito. Preparem-se. Eles vêm para virar o jogo. Então, era um pouco sobre isso que eu queria conversar com vocês, para que vocês possam refletir sobre as crianças, sobre os jovens, sobre vocês também, os mais velhos. O quanto você está reciclando a sua vida, o quanto você está reciclando as suas crenças, o quanto você está se permitindo ter novos medos, se jogar, se arriscar. Se você não se reciclar, a vida passa por você e você fica. Você não consegue acompanhar. E ela não para nunca. Ela está em um movimento constante. Errar e acertar faz parte, gente. Entrar num caminho, sair, entrar no outro, sair, faz parte. Não pode ficar, essa coisa de ficar acuado, isso é instinto animal. O animal faz isso, no medo ele acua. Mas nós somos seres humanos, a gente evoluiu. Então a gente tem essa possibilidade, a gente tem essa capacidade de questionar, tentar, entrar, errar, acertar, e tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem problema nisso. O que não pode é a gente ficar podado. A gente achar que a gente não pode isso, não pode aquilo, que tá errado isso, tá errado aquilo. Não tem certo, não tem errado. Tem polaridades, tem aqui, ó, frio e calor, onde é que começa um, onde é que termina o outro? Aqui, no meio, mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá, depende de cada um. Bonito e feio, onde é que termina um, onde é que começa o outro? Vocês entendem que isso significa a mesma força
é a mesma energia. O feio e o bonito é a mesma linha. Só que eles estão em polaridades diferentes. Só que ninguém sabe onde começa um e onde termina o outro. E é assim com tudo na vida. A pessoa ser egoísta. Tem a polaridade boa e a polaridade ruim de ser egoísta. Você pode estar na polaridade positiva ou negativa do egoísmo. Depende de como você está usando o egoísmo. O egoísmo é sempre ruim? Não. A pessoa interesseira, ela pode estar usando o interesse, o fato dela ser interesseira, para o bem. Ela pode estar, caramba, eu sou uma pessoa interesseira. Eu ajo movida, aliás, né? Todo mundo age movido por interesse. Todo mundo age movido por interesse. Mas aí a pessoa tem isso um pouco mais exacerbado. Ela é uma pessoa interesseira. Caramba, se ela está usando desse interesse para o bem do todo, que mal tem. Não está nem usando só para ela, não está nem usando para ela. Mas ela se aproxima às vezes, ela tem essa característica, ela se aproxima das pessoas, ela se aproxima de A ou de B, para poder gerar uma energia, uma força que vai ser bom para a comunidade como um todo. Isso é positivo. Tá bom? Então, gente, pensem sobre os rebeldes das suas casas. Pensem, se você é um rebelde e você fica se martirizando porque você é um rebelde, seja mesmo, questione. Dê voz. Lute pelo que você acredita, lute pelo que você quer. Lute para mudar. Não é um rebelde sem causa. Mas o rebelde no sentido de usar da rebeldia para se questionar, para entrar no seu movimento. E não para seguir manada, não para seguir as pessoas. Tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus.